Junto com Grito de Horror, do Joe Dante, e Um Lobisomem Americano em Londres, do John Landis, o A Hora do Lobisomem, um filme de 1985, dirigido pelo Daniel Attias, ele compõe uma espécie de trilogia dos lobisomens ali da década de 80. O filme era a estreia do Daniel Attias, que antes desse longa só tinha dirigido curtas na universidade e tinha acabado de ganhar um Oscar estudantil por um filme dele, quando ele saiu da universidade. Era baseado numa obra do Stephen King, que era roteirizada pelo próprio Stephen King, e tinha a produção do lendário Dino De Laurentiis, né, que era um produtor que veio da Itália, fez uma carreira junto com Federico Fellini em filmes como Noite de Cabiria, Estrada da Vida, e depois migrou, né, para Hollywood, tendo uma carreira longeva. Como outras histórias do Stephen King dessa época, A Hora do Lobisomem ele traz uma trama que gira em torno do amadurecimento de um grupo de crianças que vivenciam ali como coletivo uma experiência de horror com o universo fantástico, e a partir dessa experiência que garante ali uma cumplicidade entre esse grupo de personagens, eles amadurecem. A história gira em torno de uma série de assassinatos que toma conta de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Logo, os habitantes dessa cidade começam a associar esses crimes à presença ali de um serial killer. E um dos moradores dessa cidade, um menino que não tem o movimento das pernas, ele anda numa cadeira de rodas motorizada, ele começa a suspeitar que a autoria desse crime não seja de um humano, mas sim de um lobisomem. Um dos pontos altos desse filme, como toda a obra do Stephen King, é a relação entre esses personagens, a maneira como eles encontram ali uma cumplicidade, e a partir dessa relação de cumplicidade numa diversidade, eles amadurecem, eles fortalecem os laços de afeto entre eles, laços de afeto que são fortalecidos e que prometem acompanhar aquelas figuras por toda uma vida. A gente vê isso se estabelecendo na relação desse protagonista, interpretado pelo garoto Corey Haim, que era uma figurinha fácil na época, nesse cinema juvenil, né? A relação dele com a irmã dele, isso acontece na relação desses dois personagens, que por sua vez acaba tendo como espelho a relação da mãe desses personagens com o tio deles, interpretado pelo Gary Busey, que tem um problema ali com o alcoolismo. Esse tio que, por sua vez, acaba estabelecendo uma relação muito forte com o menino. Então, é através dessas relações que perduram e que fortalecem os laços, até mesmo na divergência de personalidade desses personagens, que é o centro, acaba sendo o centro dessas histórias. Esse elemento fantástico, que é a figura do lobisomem, na verdade, acaba sendo um impulsionador, um potencializador do estreitamento dessas relações. Porque é a partir dessa situação que eles têm que enfrentar em conjunto que eles aparam ali as arestas, as questões mal resolvidas, as divergências de opiniões e acabam levando aquela relação a um outro estágio diferente daquele que se inicia no filme. Do ponto de vista técnico, o longa pode trazer aí sentimentos mistos entre o espectador, porque os filmes dessa época todos pareciam ter querer assumir esse compromisso de mostrar serviço nesse departamento, né? Especificamente os filmes de lobisomem, essa obsessão em mostrar esse processo de transformação do homem em besta, né? Algo que foi feito de maneira muito competente pelo Lobisomem Americano em Paris, que foi o primeiro filme que ganhou o Oscar de maquiagem na época. Então todos os filmes pareciam querer mostrar serviço nesse departamento, e eu não sei se a Hora do Lobisomem fez isso de maneira tão competente assim. Nesse departamento, o longa é mais bem sucedido nesses momentos em que os personagens estão em fases de transição, né? Os corpos se deformando. Então, um dos ótimos exemplos nesse filme é a cena da igreja, em que o padre tem ali um delírio, ele imagina toda a população que está assistindo a missa se transformando em lobisomem. É uma cena muito marcante, e ali sim a gente tem uma aplicação, um uso de maquiagem, de efeitos visuais bem competente nesse sentido. Agora, a criatura em si, né, o lobisomem em si do filme,
em termos de design, ele deixa um pouco a desejar, né? O Dino De Laurentiis até na época entrou em divergência com a equipe de maquiagem porque não gostou muito do visual final do lobisomem, achou que a criatura ficou muito mais próxima de um urso do que de um lobo, que era a pretensão, né? Que era o que eles queriam na época. Ainda assim, a direção do Daniel Attias consegue compensar esses aspectos, né? Ele consegue trazer para o filme tensão, especialmente quando mostra com muita economia a criatura, quando investe bastante na relação entre esses personagens. O protagonista, interpretado pelo Corey Haim, é muito carismático. Eu fico imaginando o efeito que foi na época apresentar esse menino andando pela cidade com aquela cadeira de rodas motorizada no formato de uma motocicleta com o nome Bala de Prata ali. Imagina o efeito que isso causou na época. Como toda boa história de terror, e eu acho que é por isso que A Hora do Lobisomem sobrevive, ela apresenta como ponto alto justamente isso, não é mostrar os corpos sendo mutilados por um lobisomem, mas sim mostrar como esses personagens humanos, eles demonstram, eles exibem as suas falhas, as suas virtudes diante dessa situação que testa mesmo as decisões deles ao longo da trama. A Hora do Lobisomem acabou de ganhar uma versão para Blu-ray aqui no Brasil, através da Versátil, então é uma boa hora de revisitar essa obra, essa adaptação do Stephen King para os cinemas. É isso, gente. Diz aqui nos comentários se vocês assistiram A Hora do Lobisomem, o que vocês acham desse filme, o que vocês acham de filmes de lobisomem de maneira geral. Concordam com aquilo que eu disse aqui? Não concordam? Diz aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar esse sino que vai notificar vocês toda vez que um novo vídeo for postado aqui. Também dá like na gente, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que pode se interessar por esse assunto. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @chovendosapos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente, tá bom? Tchau!